galera, aqui é a Maria Júlia, esse é meu canal e hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha faculdade de Economia. Gente, pra quem não sabe, eu faço faculdade de Economia na UERJ e hoje tive uma ideia onde eu vou comentar sobre as matérias que eu tenho nesse curso. Eu vou comentar mais ou menos até a metade do curso, que é quando eu já tenho, onde eu consigo falar um pouco mais sobre todas as matérias. Vou deixar o link aqui onde vocês conseguem ver o fluxograma de como que é toda a grade do primeiro ao oitavo período. Quando a gente começa a entrar mais perto do oitavo período, a gente começa a ter as matérias eletivas, que aí ficam a sua questão. Para quem não sabe, você tem que fazer as matérias eletivas e uma delas, são 10 matérias eletivas, 9 delas tem que ser obrigatoriamente do curso, né, de economia, e uma delas pode ser universal. Então, no primeiro período, a gente... Numa base geral, economia tem, no curso diurno, são 5 matérias em que você é apresentado pra gente. Eles chegam pra gente, a gente tem que escolher pelo menos 3. Ou você faz as 5 ou você pega 3. E as 5, elas são obrigatórias, você vai ter que fazer de qualquer jeito. A primeira que temos aqui é cálculo 1. Nessa matéria, dependendo do professor que você pega, talvez tenha um pré-cálculo ali na história, mas provavelmente a gente vai ter limites, derivadas e integral, basicamente é isso que a gente tem em cálculo 1. E dependendo do curso que você tá, em economia, eles vão pegar alguns pontos específicos, tem outras coisas, tem, por exemplo, trigonometria, não necessariamente o professor vai dar e vai ser necessário pra gente. A gente vai ter também introdução à economia. Essa introdução à economia 1, a gente vai pegar mais a parte de micro, onde a gente vai ser apresentado uma visão geralzona, nada muito aprofundado sobre os temas, sobre microeconomia, que é quando você estuda o micro, o individual. Não, a gente não vai para empresa. A gente também pega instituições de direito 3, e essa matéria a gente é tida por um professor de direito. E nessa matéria a gente vai pegar algumas noções básicas do direito. Nada demais, gente. Uma matéria muito tranquila mesmo. Os professores, pelo menos a experiência que eu tive foi muito boa. A gente vai pegar contabilidade e análise de balanço, que a gente é com uma professora de contabilidade mesmo. A gente vai aprender a fazer balanço de uma empresa. Então, o que é ativo, o que é passivo, o que é a receita, o que é ativo real, o que é passivo real. Essas noções básicas que a gente vai fazer e para saber se sua empresa está dando lucro ou está tendo prejuízo. E a última matéria que a gente vai ter é economia e sociedade. Economia e sociedade também vai depender um pouco do professor que você vai pegar. Mas o professor que eu tive, ele vai falar sobre como a economia ela vai influenciar na sociedade, como a sociedade vai influenciar na economia. Então vai tudo meio que pela visão do professor tem. Sendo muito sincera, é isso que tem. Qual os filósofos e os sociólogos que vão falar sobre esses temas que ele vai apresentar pra gente, sabe? As pessoas que ele estudou mesmo, que vai ser apresentado pra gente. No segundo período, a gente tem as matérias de cálculo 2, que aí é uma coisinha um pouquinho mais pesada. A gente vai ter integral, a gente vai ter outras noções, que vai ser um pouquinho mais pesado. Pra mim foi bem pesado. A gente vai ter também Introdução à Economia 2. E essa Introdução à Economia 2, lembra que Introdução à Economia 1 a gente vai estudar a noção geral de micro. Nessa, a gente vai estudar a noção geral de macro. Então, gente, também foi uma matéria muito tranquila. Eu achei até macro muito mais fácil do que micro, sendo muito sincera. A gente também tem estatística. E nessa matéria, é uma matéria assim, muito tranquila, básica, mas também depende do professor que você pega. Eu, na primeira vez que eu fiz, eu peguei uma professora meio doida, então foi uma experiência muito ruim. Mas basicamente você vai estudar moda mediana, a gente vai estudar o que é população, média, essas noções básicas mesmo, a estatística, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente também pega análise de investimento 1, que é basicamente matemática financeira. Aí também temos formação econômica do mundo contemporâneo, que é a FENC, né? FENC, eu peguei uma professora maravilhosa, incrível, a Marina. E o que acontece, gente, ela vai falar sobre a formação do mundo econômico, como que surgiu, praticamente é como que surgiu o capitalismo, gente, que foi no campo. Nunca vou esquecer isso, a professora batia tanto nessa tecla. Então, quem for estudar, já saibam que essa é uma questão muito fundamental nessa matéria. E eu tenho que falar que tem matérias que prendem
para você ir para o segundo período e nas outras seguintes. Por exemplo, se você não passa em cálculo 1, você não vai poder fazer cálculo 2. Se você não passa em intro 1, você não pode fazer intro 2. São coisas básicas, né? Se você não tem A1, como é que você vai fazer A2? Então, isso vai funcionando no período inteiro, gente. Se você for reprovando, você vai se atrasar cada vez mais nas matérias. Vai demorar mais ainda para você terminar a faculdade. No terceiro período, a gente vai ter métodos quantitativos em economia. Então, esses métodos quantitativos é mais matemática ainda. Então, deixa eu só fazer uma observação, gente. Para quem acha que a economia ela é uma matéria que vai ter um pouquinho de... vai ser dividido, né? Um pouquinho de exatas e um pouquinho de humanas. Não se iluda, porque quando tiver as exatas vai ser para botar para quebrar. Mas vamos lá, gente. Métodos quantitativos em economia é uma matéria que, se você não fez cálculo 1, você não pode cursar. Se você não passou em cálculo 1, você não pode cursar essa matéria. E não é uma matéria, assim, um bicho de 7 cabeças, mas você tem que ter conhecimentos básicos de matemática e você vai ter que estudar bastante. Próxima matéria é contabilidade social, que é também, se você não passa em intro 1, você não pode fazer essa matéria, porque ela vai aprofundar mais ainda em macro. Então a gente vai estudar PIB, entre outras matérias que tem relacionado com contabilidade social. Você não se engane que necessariamente vai ter contabilidade. É uma matéria um pouquinho teórica, tem alguns cálculos, mas são coisas básicas, são noções básicas, mas é mais macro do que contabilidade, que você vai ter que estudar lá no primeiro período, tá? Próxima matéria é teoria da microeconomia 1. Então, se eu não me engano, são 3 micros. E, gente, teoria do consumidor é micro. Entendam isso, tem teoria do consumidor. Então, tudo relacionado a isso vai ter nessa matéria, que vai ser muito mais aprofundado, que você já vai ter visto um pouquinho noções básicas lá em intro 1, mas nessa vai ser muito mais aprofundado. A gente também vai ter técnicas de pesquisa em economia. E nessa matéria é uma matéria muito assim que você usa computador. Então a gente vai ter um pouquinho de Excel, gráficos, é para fazer isso. Se você não fizer estatística, você não pode cursar essa matéria. A gente também vai ter economia política. E economia política, de novo, não tem como negar que depende do viés do professor que você vai pegar, em que você vai estudar, acho que na época que eu fiz, estava muito pulsante as questões, foi em 2018 que eu fiz essa matéria, estava muito pulsante essa questão das eleições para presidente. Então tiveram muitas conversas calorosas sobre esse tema. Não necessariamente era isso que ia cair na prova, mas não tem como não falar sobre isso em economia política. A gente também vai ter formação econômica do Brasil, que é isso que vai falar. Vai falar sobre o açúcar, vai falar sobre a escravidão, o café, sobre esses temas. A gente não vai falar a parte histórica, vai ser mais a parte econômica mesmo. Então a gente vai pegar desde o açúcar até, se eu não me engano, foi sobre até a Era Vargas, que eu estudei, que deu tempo de estudar. Então vamos para o quarto período, gente. O quarto período a gente vai estudar sobre métodos econométricos, que é uma matéria um pouquinho mais pesadinha, econométricos, econometria. Então, se você não fez estatística, você não vai cursar essa matéria. Você vai ter que ter essas noções básicas de econometria. E nessa também a gente vai ter teoria da macroeconomia. Basicamente, microeconomia é a teoria do consumidor. E macroeconomia são as empresas, o governo, são essas questões. A gente também vai ter micro 2, que a gente vai seguindo no mesmo viés de micro 1. A gente vai ter pensamento econômico, que também vai no mesmo viés que eu já tinha falado sobre economia política e economia e sociedade. Vai no mesmo viés que eu já tinha falado. Economia do setor público, a gente vai estudar um pouquinho mais do setor público e economia, o que vai influenciar. E a partir desse período a gente tem a primeira eletiva, sendo que só no primeiro período em que a grade ela já vem pronta para você não tem direito de escolha. O seu único direito de escolha é: eu vou pegar essa matéria ou não vou. A partir do segundo período, você pode sim buscar eletivas. Eu já fiz algumas eletivas, inclusive universal e do próprio curso. Mas assim, se você for seguir certinho o fluxograma do curso,
A partir do quarto período é quando você começa a pegar as eletivas. E são um total de 10 eletivas que você tem que pegar até o final do curso para você se formar. Tendo as horas lá, bonitinho. Então, basicamente é isso, gente. A partir daqui, tem matérias que eu não consigo explicar direitinho pra vocês e começa a ter muita eletiva que eu não peguei, então não posso falar. Mas eu posso comentar sobre as eletivas que eu já peguei. A eletiva universal foi administração pública, que era com uma turma de ADM, e que era basicamente isso, vai estudar sobre a administração pública, vai estudar vários filósofos e sociólogos que vão falar sobre estado mínimo, estado máximo, esse tipo de coisa. Eu também já peguei introdução à informática, que o mais louco dessa matéria é que você não usa computador, então você vai, praticamente ele ensina um pouquinho do início a programar algumas coisas no computador, sendo que você não usa computador, então você vai ter que fazer a programação toda à mão, sabe? E aprendi esse tipo de coisa, sabe? Outra coisa que ele vai falar é o que é software, o que é hardware, essas coisas bem básicas, e depois ele começa a questão da programação. Eu também peguei, era tópicos em economia política, que o nome dessa matéria engana bastante, que eu peguei com um professor super amorzinho, era um senhorzinho que já tinha se aposentado e estava lá trabalhando porque ele simplesmente queria, porque ele gostava daquilo que ele estava fazendo. E o que acontece, gente, nessa matéria ele vai falar sobre taxação de preço, regulação de preço, sabe? Monopólio, é isso que ele vai falar, sabe? A taxação dessas empresas monopolistas e regulação delas. É esse tópicos em economia política, é isso que ele vai falar. E ele, inclusive, uma vez ele falou que essa matéria, de novo, depende do professor que você pega, porque em tópicos de economia política você pode abordar vários assuntos. Então a especialização dele é essa. Então ele vai ensinar isso pra gente. Mas o que eu peguei? Eu peguei, era planejamento e globalização, um negócio assim, que era uma matéria muito, muito boa, com uma professora sensacional, que ela era uma professora bem assim, incisiva, ela era bem assim... A resposta é essa, não temos meio termo, ou você vai escrever isso, ou você não escreve. Que é uma matéria de planejamento, onde, gente, ela vai falar sobre conceitos de agências de meio ambiente, sabe? Planejamento e organização ambiental. Então, a gente fez um trabalho sobre a agência das bacias. Gente, eu não lembro direito sobre o que era, mas era uma matéria muito interessante mesmo, onde também você vai ter que ter conceitos de micro pra você entender o que tá acontecendo. Mas é uma matéria muito, muito boa. Eu acho que foi isso, gente. Se eu não esqueci de nada... Cara, eu acho que eu não esqueci de nada não, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas em relação a de verdade como é que é a grade, gente.